Cara, então você começou a se aprofundar em João Gilberto, Sim. né? O que fez João Gilberto ser considerado um cara tão genial assim? Cara, eu acho que em primeiro lugar, Foi sua tese de doutorado. eu estudei o João Gilberto no mestrado Ok. e ele foi um personagem muito forte na minha tese de doutorado, assim. Porque meu doutorado eu trabalhei em cima de alguns personagens, mas focado no Caetano Veloso. Ok. Não na obra, mas nos debates sobre música que o Caetano Veloso, na época, Sim. trabalhava. É Então, porque eu tenho a visão minha do João Gilberto, aí depois eu conheci a visão do Menescal sobre o João sim, o Gilberto, que Menescal, falou muito de como que era no início e como que o João Gilberto realmente foi definitivo. sim, Porque ele cara. disse que no início, esse movimento da Bossa Nova, a galera tava tocando muita coisa na Sim, rítmica, né? sim, sim. E o João tava falando um negócio diferente. Pô, por que você tá pensando? Aí o João falou assim, pô, cara, vocês estão querendo fazer todos os instrumentos. Eu peguei aqui só o tamborim. E tô Exato. fazendo só o tamborim. E ele pensou, pô, o negócio então é esse caminho. É, E o ele pessoal. realmente levou para uma nova rítmica, né? Tem um pesquisador chamado Walter Garcia que ele fala que o João Gilberto depurou o samba. Não que o samba fosse sujo ou tivesse alguma coisa a mais, mas o João Gilberto pegou certos elementos e focou neles ali. Então eu acho, assim, é uma pergunta muito complexa, sabe? Porque envolve o contexto da época. De repente, se o João Gilberto tivesse aparecido 30 anos antes, 20 anos antes, um momento onde os microfones não estavam preparados para o tipo de interpretação que ele queria propor, de repente ele não funcionaria, sabe? Se ele aparecesse um pouco depois, de repente ele perderia o bonde do Brasil moderno. Então é aquela velha história, né? O cara chegou, falando agora é fácil, mas o cara chegou no momento certo, assim. Então eu acho que as pessoas perdem de vista como ele mudou a maneira de encarar um instrumento. Assim, é um negócio impressionante. Vou dar um exemplo, assim. Pensa, por exemplo, na maneira como o Van Halen mudou. O tapping já era usado, né? Se você pensa Sim. lá na música de concerto, até o Steve Hackett do Genesis já usava lá, mas o Van Halen levou aquilo para um outro nível. E é engraçado que eu vi há poucos dias assim um corte, alguma coisa no YouTube, falando do Angus Young, do AC/DC, que é aquela música Thunderstroke, Ah, que ele usava, ele tocava paletando. Só que no clipe ele fazia essa mesma coisa com o braço levantado. ah, Aí todo mundo olhava e falava assim: meu irmão, tem que fazer assim. Todo mundo estudava aquela parada fazendo ligado. ligado. Só que nem ele fazia ligado. Ou seja, sem perceber, o cara levou o instrumento para um outro nível, assim. E o João Gilberto tem um pouco isso. O Menescal deve ter falado sobre as pessoas não conseguiam tocar violão igual a ele tocava. Hoje, cara, qualquer assim estudante com um pouquinho de afinco vai entender, vai pegar aquela batida do polegar, que é o surdo de primeira, bum, 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 e os outros dedos. Pum, dan, dan, pum, dan, pum, dan, pum, dan, dan, pum, dan, dan. As pessoas não conseguiam tocar. Aí o Menescal, imagino que ele deve ter falado, que cada um foi encontrando seu jeito de fazer. Porque era uma coisa de outro mundo. Isso só falando violão. O cara vai pegar uma longa tradição de cantores, ele vai pegar o canto e vai levar para um nível mais falado. Você não sabe se ele está cantando, se ele está falando. O jeito dele colocar as notas com pouquíssimo vibrato. Era tudo muito diferente, mas ao mesmo tempo, aí eu lembro do Hitmaker, do livro. Ao mesmo tempo as pessoas ouviam e falavam assim, cara, eu tô entendendo o que ele está fazendo, mas ao mesmo tempo eu não tô entendendo. Tanto que diziam que, quando o Desafinado tocou nas rádios, as pessoas achavam que ele estava desafinado. Quando não, assim. E é engraçado que a maneira dele cantar, ela era muito... Ele cravava as notas, assim. Ele não tinha aquelas pequenas voltas. De repente, se você estudar lá com uma lupa no computador, você pode encontrar, mas a impressão que as pessoas tinham é que ele cravava as notas. As notas estavam todas no lugar em que elas estavam. Não tinha um glissando, não tinha essa coisa que era o que os cantores da rádio faziam muito, né? Aquelas vozes projetadas. E, ao mesmo tempo, se não fosse o João, a gente não teria o Caetano, não teria o Gilberto Gil, não teria a Gal Costa, não teria o Tom Zé. Por quê? Porque para o tipo de
estética daquela época, essas pessoas não tinham voz para cantar. É legal esse ponto aí, porque realmente Sabe? tanto o João quanto o Tom Jobim não são grandes cantores. Pois é. Foge daquele cantor que era o intérprete, né? Exato, foge da Elisete Cardoso, né? Aqueles caras que, sabe, todos aqueles cantores do rádio, sabe, que cantavam... Potência, por quê? potência. Porque o microfone não era feito para esse tipo de coisa. O cara precisava projetar a voz. Por isso eles pegavam muitas coisas do bel canto, que era o tipo de coisa que se fazia na música de concerto. Você não tem microfone, né? O cara tem que projetar a voz. Ele é a caixa de ressonância, sabe? E quando você vê o Jobim cantando, o João Gilberto cantando, o Menescal cantando, meu irmão, os caras é uma outra onda, sabe? É o cara que não... tem aquela galera assim que começa a cantar porque quer compor, quer fazer alguma coisa no violão, mas o cara não se vê como vocalista, né? Tem gente que desde o início se vê como vocalista. Sim, não era o caso deles. Não é o caso né? desses caras aí. O Roberto Carlos tentou, cara, cantar bossa nova. E não conseguiu, sabe? Os caras falaram assim, meu irmão, não, dá um tempinho aí, vem pra essa parada aqui e tal. Porque é isso, sabe? Ele mudou, cara. Eu não tô dizendo que ele sozinho fez isso. Se não fosse as músicas do Jobim, se não fosse as letras do Vinícius de Moraes, tem o Johnny Alf, o João Donato, que faleceu há pouco tempo. Esses caras todos, bicho, todos eles estavam ali. Sim. Mas o João, ele trouxe um lance... É como se ele falasse assim, galera, então, é isso aqui, organiza isso aqui, vamos nisso aqui. Porque o violão se tornou o instrumento mais importante da bossa nova, né? Instrumento que eu digo. Não foi o piano, né? Não. E outra, o Brasil tinha uma febre de acordeon na época. A galera tocava acordeon por causa do Luiz Gonzaga e tal. Isso aqui é um outro ponto interessante. Quando o João Gilberto, quando o Menescal veio aqui e fez o podcast dele, que eu sempre recomendo que para mim que ele dê uma aula, cara. Sim. 3 horas de podcast. É incrível, assim. E muita gente ali, porque na verdade ali ele se coloca como um dos percussores da bossa nova, fazendo parte desse movimento. Não somente ele se coloca em primeira pessoa, como também quem conhece a bossa nova sabe que ele esteve lá e fez parte disso tudo, a história é isso, né? Mas muita gente ali critica, não. Na verdade, esses caras ganharam mérito porque eles eram brancos, eram da Zona Sul. E o Johnny Alf não deveria ter o mérito disso, mas ele era negro, era homossexual e por isso não foi... reconhecido, né? Mas aí, por exemplo, o Torquato Mariano tocou com o Johnny Alf. E eu perguntei pro Torquato, eu falei, Torquato, cara, na sua opinião, esse movimento da bossa nova do Menescal, do Tom Jobim, João Gilberto, essa galera, e o Johnny Alf, por que ele não tá ali dentro? Aí o Torquato falou uma coisa que eu achei interessante. Falou assim, cara, o Johnny, ele se mantinha fora disso, ele não queria fazer parte daquilo. Ele era um cara muito fora daquilo. Ele mesmo meio que se boicotava, né, pra sair. Então, assim, não tem um criador da bossa nova. Pois é. Não teve uma pessoa que criou a bossa nova. Foi uma coisa que foi acontecendo de forma natural, demorou alguns anos, teve influência de muita coisa. Então, assim, as pessoas ficam tentando desmerecer essa galera que é branca da Zona Sul. Mas, por exemplo, o Baden Powell estava no meio disso tudo. Então, assim, eu quando estou falando isso, eu fiz questão, depois do podcast com o Menescal, de ligar pro Torquato, de ligar pro Marcel Powell, que filho do Baden. Eu comecei a fazer perguntas estratégicas para tentar entender isso, né? Cara, na verdade, quem tem o mérito de ter criado a bossa nova? A conclusão que eu cheguei é essa. Não tem ninguém, cara. Foi uma coisa que aconteceu ao longo de 5, 8, 10 anos, devagar. O nome Bossa Nova eu achei interessante como foi dado, né? Tem... Eles foram tocar no evento. No festival. E Bossa Nova era aquele lance, os Bossa Nova. É uma galera, coisa meio descolada. Galera descolada, né? Tinha... O pessoal usava isso para propaganda, né? Sim, geladeira, fogão, tinha esses produtos. Presidente. Juscelino, presidente Bossa Nova, né? Então, assim, cara, quem tá querendo encontrar um cara para receber esse troféu não vai encontrar. Quem tá querendo desmerecer os brancos da Zona Sul também tá viajando. Não é que tem alguns caras que ficam, foi o cara tal que era do samba que criou a bossa nova. Não foi, cara. Cara, essa é aquela velha história, sabe? Eu acho que, de fato, havia essa cortina, esse bloqueio. Por exemplo, quantos sambistas podiam estar ali, mas o Mário Reis, que era um cara, sabe, elegante, branco e tal, ele entrava.
Só que a grande questão que eu acho é que, minha opinião, as pessoas, elas tentam, de fato, não, porque o cara era isso, o cara era aquilo. Tá, tudo bem, essas coisas aconteceram, mas vamos jogar isso, vamos discutir, vamos analisar isso, mas sem querer punir. O Tom Jobim não tem nada a ver com isso, sabe? O Menescal não tem nada a ver com isso. Então, tipo, eu acho que o ruim é quando você... É uma palavra muito forte, né? Mas é como se você criminalizasse o cara. Porque, querendo ou não, o Tom Jobim era um branco, mas ele tinha uma condição de vida muito difícil, cara. O Tom Jobim tocou em lugares muito esquisitos, sabe? Pô, era uma classe média, tinha uma grana para ter aulas de piano lá e tal. Ok, mas da mesma forma, o João Gilberto, cara, ensaiava dentro de um banheiro. Então, assim, eu acho que as pessoas podem problematizar, podem questionar, mas eu acho que o problema é quando se usa isso para retaliar. Sim. Quando se usa isso para te falar assim, ah, não, então esse aqui não vale nada. Pô, cara, como é que você vai culpabilizar o Vinícius de Moraes, então? Ah, é um diplomata. Pô, o Tom Jobim teve dinheiro para fazer aula, mas o outro cara, porque ele era negro... Cara, beleza, eu sei, eram as condições da época, mas até que ponto isso, de fato, não é simplesmente você querer reagir com raiva, ao invés de você... Vamos botar as cartas na mesa? De fato, essa situação era terrível, os brancos se davam bem, vendiam discos e tal, e os negros não tinham tanta oportunidade. Como é que a gente vai fazer para resolver isso hoje? Vamos tentar resolver isso hoje, ao invés de você ficar tipo... Eu não estou dizendo que as pessoas fazem isso, mas acaba levando muita gente a querer tipo... Ah, então, Matheus, olha lá, ó, é porque... Meu irmão. Não, mas se você entrar lá no episódio do Menescal, você vai ver vários desses comentários. Pois é. Pessoas não aceitando que ele foi um dos percussores, exatamente porque, mas esse aí era branco da Zona Sul. Porque eles roubaram a ideia de um cara que era menos favorecido, entendeu? Se você... Por favor, não quero ser leviano, mas se a gente for parar para pensar, toda aquela galera que vai desenvolver um pensamento filosófico, a gente tem que, então, o Platão, o Sócrates, esses caras todos eram de elite. Se você parar para pensar, quem escrevia a Bíblia eram pessoas da elite. Porque só quem era da elite que sabia escrever, só sabia ler. Então, assim, se a gente for levar em consideração isso, por isso que eu estou dizendo, essas discussões são muito válidas. O problema é quando você usa isso para você atacar o outro, para você desmerecer, por exemplo, o Menescal. Você pode problematizar, mas para que você tem que querer colocar o cara numa posição de humilhação, de subjugação? Ah, mas fizeram isso com os negros. E é só por causa disso que você tem que fazer também. Eu acho que isso é um lance, sabe? Eu acho que o Brasil, e eu falo por mim, que algumas das vezes também passo do ponto, eu acho que às vezes a gente tem muita dificuldade em ouvir, em aceitar o contraditório, em conversar, em trocar uma ideia. Aquela velha história que dizem que foi o Voltaire, né? Posso não concordar com nada que você está dizendo, mas, meu irmão, eu preciso brigar para você poder dizer. Tem coisas que não merecem ser ditas. Mas tem coisas... Custa você ouvir. Custa você... Pô, meu irmão, olha o músico que é o Menescal, cara. Olha que coisa incrível. Você não era nem nascido, o maluco já estava aí, meu irmão, capinando, bicho, nessa floresta aí desse mundo. E aí você, do alto dos seus 21 anos, com toda a energia e experiência que você tem, com toda a carreira gigantesca que você tem, você vai digitar e vai falar assim, esse cara não vale nada. E muitas vezes é porque ele ouviu alguém falar isso e entrou dentro da narrativa que ele também tem. Legal isso aí. Isso aqui é exatamente como eu penso sobre a humanidade. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starling Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.